Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta, dessa vez para falar sobre essa atualização do Ramondino rumo ao Mr. Olímpia, e ele também foi muito elogiado pelo seu preparador, Cris Aceto. Nós vamos falar também sobre os atletas brasileiros que competem neste final de semana no Legion Sports, onde o Bruno Santos vai em busca da vaga para o Mr. Olímpia 2025, e também vamos falar sobre o Kaique Pro, onde ele mostrou um pouco mais do seu físico. Mas sem enrolações, vamos falar do Ramon, em que o Cris Aceto, seu coach, fez essa atualização. Ele mostrou o físico do Ramon, ele fez apenas variações de most muscular, mas cara, uma coisa que a gente vê, provavelmente essa imagem aqui não deve ser de hoje, né? A gente viu imagens que o condicionamento dele tá melhor, e uma das coisas que eu acho interessante é o nível de muscularidade do Ramon. Ele tá muito grande, tá secando, mas também é algo preocupante, porque a gente ficou sabendo recentemente que, ao contrário do que estava sendo esperado e especulado, que o peso do Ramon estava controlado, né? O Cris Aceto falou que, na verdade, eles estão bem acima do limite, né? Ele foi perguntado o quanto e ele só falou muito. E a gente, as informações que a gente tem até agora é que ele está com cerca de 108 quilos, o que é um peso bem elevado. Ele vai precisar cortar bastante, mas para um cara como o Ramon, tendo 3 semanas aí pela frente para eliminar esse peso, eu acho que é super possível, né? Mas uma das coisas que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês foi um comentário do Cris Aceto, onde ele fala e compara o Ramon com o Kevin Levrone. Ele fala assim: um pouquinho do DNA do Levrone embutido no dinossauro. E algumas pessoas interpretaram errado essa fala, achando que o Cris Aceto estava comparando carreiras, né? Afinal, o Kevin Levrone foi um cara que ficou em top 2 no Mr. Olímpia diversas vezes, e muitas pessoas levaram para esse tipo de comparação, algumas na brincadeira, né, falando, poxa, Aceto, não tinha ninguém mais vitorioso, enfim, mas também tinha algumas pessoas que realmente interpretaram mal e acharam que realmente ele estava falando de carreira, mas na verdade ele estava falando de físico. E essa comparação aqui do QG Culturismo, um salve aí pro meu mano, ele mostra muito bem o que ele está falando, né, sobre esse conjunto de ombro, braços, um peito bem estriado. Então ele tá falando exatamente disso, o que é um bom elogio, né, para qualquer atleta, você ser comparado com o Kevin Levrone, que foi um grande atleta, um dos maiores ícones do fisiculturismo, principalmente hoje em dia, em que seu nome tá bem em alta, mesmo já aposentado há vários anos. É realmente um elogio. E cara, a gente precisa falar sobre o que o Ramondino tem feito nas suas redes sociais. Ele não está usando filtros, não está usando efeitos, é realmente o físico cru, a realidade, e isso tem sido muito bom, porque não cria uma expectativa falsa no público. Porque quando a gente vê uma imagem como essa, que não tem filtro, não tem nada, não tem ângulo de câmera, quando ele subir no palco, dificilmente a gente vai se frustrar, diferente de alguns caras que tem tanto filtro, tanta edição, tanto ângulo, sombra, que quando sobe a gente fala, caramba, eu achava que o físico dele estava bem diferente, achava que ele estava bem maior ou bem mais condicionado. Então eu acredito que nesse ponto é interessante, porque se o Ramondino tá impressionando com essa luz michuruca dessa sala de... Não que seja ruim, tá, gente? Mas essa luz aqui que não valoriza tanto o shape, mas passa por a realidade. Se ele tá bom nessa luz, nesses ângulos, cara, quando ele subir no palco pintado, com a luz favorável, mano, a gente vai ver algo impressionante do Ramon, e vai com certeza a gente ter aquele choque de realidade, no sentido de ter as nossas expectativas superadas, né? Ao contrário de alguns atletas que provavelmente quando subir no palco a gente vai falar, poxa, e a gente dava tanta moral assim pra esse cara. Então é isso, né? Falando sobre os atletas que vão competir
no Legion Sports, nesse final de semana, nós vamos falar sobre os nossos brasileiros, em que um grande destaque que eu achei muito interessante é que o Marcelo Alfonsi, que eu conheço mais como Coach Cello, provavelmente vocês conhecem ele dessa forma, ele já competiu e tem a vaga para a 212 nesse Mr. Olympia, e ele vai competir de Open. Ele meteu o louco e falou assim, tá bom, tem a vaga pro Mr. Olympia esse ano 212, vou competir agora de Open. E eu não sei exatamente o motivo pelo qual ele decidiu fazer isso, se ele, sei lá, se ele só quer competir, algo nesse sentido, mas com certeza vai ser algo muito interessante pra gente ver. A gente também vai ter o Odilon Batista, né, joia do Old School. Mas acredito que um dos grandes destaques e que todos queremos ver é o Bruno Santos, onde ele vai competir no Legion e ele dá vaga para o Mr. Olympia 2025. Ele já está qualificado para o Mr. Olympia nesse ano, e uma das coisas que eu fiquei sabendo recentemente, eu vi o Rude Boy falando sobre isso, é que originalmente o plano de competições dessa temporada do Bruno Santos era inicialmente o Legend, era competir em Reno. Só que ele ficaria pronto muito antes do tempo. E aí eles decidiram falar, vamos se desafiar competindo na Europa. Ele ficou com uma terceira colocação na Itália e depois ele viajou para Londres no Europa Pro, onde ele conseguiu a vitória em cima do Andrea Prestes. E uma das coisas que a gente precisa destacar aqui, e é o grande nome dessa competição, com certeza é o Brett Wilkins. Então o Bruno Santos vai enfrentar uma verdadeira pedreira, além do Justin Rodrigues, que são dois grandes atletas. O Brett Wilkins com certeza entra como o grande favorito para essa competição, mas né, tá aí, tudo pode acontecer. Ele já se mostrou capaz de vencer Pro Shows, de ficar bem qualificado, mas vai ser um bom teste para ele, antes do Mr. Olympia. Ele já está em Reno, então provavelmente ele realmente vai fazer essa competição, até onde nós sabemos, e fica toda a nossa torcida para ele, que vai enfrentar um show muito pesado, mas que vai ser um bom teste para ele. Caso ele se dê bem ou até vença, ele vai ser muito impulsionado para o Mr. Olympia 2024, além de garantir uma vaga para o próximo, o que daria a ele uma boa vantagem, já que assim que terminasse o Mr. Olympia 2024, ele poderia entrar no off-season bem longo e então competir só no Mr. Olympia 2025, uma versão totalmente renovada, né? Mas é isso. O que vocês acharam sobre os nossos atletas brasileiros competindo nesse final de semana? E eu vou fazer, como vocês já sabem, toda sexta-feira tem um vídeo detalhado falando sobre todas as competições, todos os atletas brasileiros, e lá eu passo todos os detalhes, falo sobre mais atletas e tudo mais. Agora vamos falar sobre Kaique Pro Carlos de Oliveira, onde ele mostrou aqui mais um pouco do seu físico. E uma das coisas que tem chamado a atenção do Kaique, além do seu volume, para de fazer essa pose aqui, Kaique, que você não pode mais. Brincadeira, é uma pose de semi-relaxado, mas uma das coisas que tem chamado bastante a atenção do Kaique é a forma com que ele tem feito muito bem as poses da nova categoria. Né? Isso só comprova que ele já estava há um tempo praticando, então quando ele anunciou já era algo que já estava decidido há bastante tempo. O fato disso é que ele já vinha há muito tempo antes posando, fazendo poses além das poses de Men's Physique, né? Ele estava inclusive fazendo pouco as poses de Men's Physique, o que deixava as especulações cada vez mais fortes. E isso tem chamado bastante atenção, a forma com que ele tem se empenhado em aprender as poses, né? E o seu físico é aquilo, né, que a gente já vem falando. Um braço muito bom, tem a sua dorsal aparentemente tem saído bem lateralizada. Seus quadríceps, especialmente de frente, estão muito bem para uma estreia. Ele vai, na minha opinião, né, ele vai precisar adicionar ainda mais para ser mais competitivo na Classic.
ainda mais pela sua altura, mas a gente não tem visto o seu físico por completo, né? O que faz com que a gente iniba um pouco os comentários, né? Porque isso aqui é apenas uma espiadinha do que realmente está acontecendo, do que ele realmente tem a apresentar. Mas olha como ele tem um peitoral bem espesso, tá com um posterior bem com bastante volume aqui. E ó, o peitoral que eu tô falando, peitoral bem espesso, tá bem largo nessa pose, e tem o fator de condicionamento que vai ser o carro-chefe, vai ser quando ele entrar no palco e contrair tudo isso, vai sem dúvida, vai chamar muita atenção. Mas esses eram os temas que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês estão achando dos temas, de como eu tô trazendo as notícias para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aqui um like, um comentário que ajuda muito, e também se inscreva caso você não for inscrito. E é isso, vejo vocês na próxima. Valeu!